Ei, gente, bom dia! Mais uma sexta-feira aqui com vocês pra gente ter esse tempo de oração, que eu tenho certeza que hoje vai ser muito especial. Vamos receber uma menina que gente, eu tô assim realmente encantada com ela. Conheci através do Clubhouse e ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente, vai dividir as experiências dela com o Senhor e nós vamos falar sobre corpo, alma e espírito. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoado, onde ela vai dividir aqui com a gente as coisas que o Senhor fez na vida dela. Bom dia, tudo bem? Dia, bom dia. Que Bom bom dia, ter você aqui. menina. Muito obrigada por você ter Eu que aceitado o agradeço convite o para estar aqui convite. com a gente, para falar um pouquinho sobre é, esse tema tão importante, né? Corpo, alma e espírito. Que todos nós, né, cristãos, a gente precisa ter cada vez mais essa noção, né, da importância da gente cuidar dessas três partes. E eu vi depois que você tem algo muito especial para contar pra gente. Eu tô aqui super ansiosa para ouvir. E, bom, vou deixar você se apresentar para eles. Eu Tá. conheci, gente, ela no Clubhouse, que é uma ferramenta maravilhosa que o senhor tem usado com propósito, né? Incrível, que é de conectar pessoas com a mesma fé, com o mesmo coração, que é levar o reino. Então, glória a Deus, né, pelas coisas que o Senhor tem feito e que os cristãos têm se levantado para esse tempo mesmo. Então, seja muito bem-vinda, obrigada mais uma vez. E aí, agora eu vou deixar você se apresentar um pouquinho para eles. Eu que agradeço. Tá me ouvindo bem? Que eu fiz uma gambiarra aqui para posicionar esse Tá um celular. pouquinho baixo, Tá, Rai. deixa eu Sim, ver se eu não sei se você consigo. consegue. Eu vou segurar, tá? Vai ficar um pouco Tá mais. bom, tudo bem. Bom, gente, eu sou a Rayane, eu tenho 27 anos, né? Sou de aqui de Brasília, né? Congrego na IR Brasil, que é a igreja do pastor Gustavo Paiva. E lá eu sou ministra de adoração e cuido da parte toda de comunicação, publicidade, essa é a minha profissão, é onde eu tô aqui no Uhum. escritório. E, cara, minha vida foram vários processos para entender que essa busca de você ser um ser trino, né, de você ser pleno, tanto corpo, alma e espírito, não era uma questão de vaidade, mas uma questão Sim. de se aproximar de uma plenitude com Deus, né? É... Cara, são tantas coisas na hora de se apresentar, a gente fica assim, né? Mas, cara, eu tive uma jornada muito profunda com a questão da depressão. Acho que já fazem 7 anos, foi quando eu comecei a lidar com a depressão, né? Tive casos de tentativa de suicídio e de verdade. Tá sem o som, Rai. Ficou sem som. É porque tinha alguém tentando me ligar. É, eu 7 anos atrás comecei a ter essa experiência, né, com a depressão, com a ansiedade e, tive tentativas de suicídio e o Senhor ele, literalmente me resgatou da morte, assim. E aí foi um processo. Passei Passei por relacionamentos muito abusivos, passei por relacionamentos que foram muito doentios para mim. E tá aparecendo, meu som tá saindo direitinho? É porque Tá tá. um pouquinho baixo, mas tá dando pra ouvir. Assim, E eu passei por vários relacionamentos que me fizeram muito mal, mas tudo isso eu vejo hoje que me forjaram para entender aquilo que Deus tinha para mim e quem Deus tinha me chamado para ser. Não acredito que foi Deus que quis que eu passasse por essas situações. Acredito que a gente enfrenta as consequências das nossas escolhas erradas. Mas tudo isso, né, nas mãos de Deus pode virar uma história linda. E hoje eu tenho vivido assim. Hoje eu consigo dizer que eu tenho vivido a plenitude em Deus glória a Deus. e buscado cada vez mais estar pleno nessas três áreas, né? E é isso. Sim. Então, gente, ela contou um pouquinho, e aí eu vou falar algo que eu fiquei, assim, extremamente impactada, assim, né? E até eu falei pra ela, nossa, quando a gente foi se falar no WhatsApp. Todas as lives, quando eu convido alguém, ela sempre tem um tema muito específico, né? Assim, eu já decido e chamo a pessoa e convido para aquele tema, e a gente já fica
certo para estudar o tema, ver na palavra e tudo mais. E quando eu fui convidar a Rai, eu não tinha nada assim no meu coração, tipo, né, um tema determinado para já levar o convite para ela com esse tema. Eu a chamei e ficou em aberto assim o convite. Eu falei, não, vou orar e vou ver qual que é, né, o tema que o Senhor quer que a gente converse, que vai trazer edificação para a vida das pessoas, enfim. E assim, gente, eu até demorei para falar com ela porque eu orava e não vinha nada. Eu, meu Deus, como assim? Aí, de repente, assim, eu senti muito forte que era necessário a gente falar sobre corpo, alma e espírito. E eu falei, ok, vai ser isso, eu vou falar com ela, vamos ver se ela topa. E aí, depois, olhando o perfil dela, assim, eu vi muito por cima que tinha algo que poderia ter a ver, né, com o tema. Aí eu mandei uma mensagem para ela e ela falou para mim que sim, que tinha. Então, tenho certeza, sabe, o Rai, que tudo aquilo que a gente passa, o Senhor usa depois para que Ele nos cura, para que a gente possa ser ferramenta para a cura de outras pessoas. Então, eu não tenho dúvida que você é essa pessoa, que você está aqui para fazer isso, né, tanto aqui na live como na tua vida cristã, que o teu testemunho é muito forte, né, para mostrar o poder do nosso Deus. E a depressão, ela é algo que tem acometido tantas pessoas, mesmo no nosso meio cristão, né? E ainda muitos de nós temos assim limitações para entender e para agir, né? Com a depressão, como lidar. Então é ótimo ter pessoas que realmente superaram isso com Cristo e também através, né, das ferramentas que o Senhor deixa disponível para desmistificar mesmo a depressão e como a gente precisa cuidar de todos os aspectos da nossa vida, né? E daí, por conta disso, eu quis trazer aqui uma palavra para vocês, que é 1 Tessalonicenses, em capítulo 5, versículo 23, que diz: E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso, né? A gente precisa manter irrepreensível corpo, alma e espírito. Isso é muito sério, né? Muitas vezes a gente cuida tanto do nosso espiritual e é ótimo, é muito bom. Mas a gente não pode esquecer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que isso também é algo muito espiritual. Você cuidar da tua saúde, né? Da tua alma. Então, eu queria saber agora, Rai, queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi o processo. Como foi da onde que Deus te tirou, se foi um processo longo, rápido, porque eu acho isso muito importante. Falar sobre processos, porque tudo bem que não é igual para você, como para outras pessoas, mas as pessoas têm muito em mente que as coisas acontecem assim. Também pode acontecer, né? Mas é importante ouvir de quem já passou, assim, Eu essa costumo situação. pensar que o processo ele anda na velocidade que você está disposto a entregar, né? Aquilo que você está Yes. disposto a tratar, vai andar nessa velocidade. Eu acredito que se você entra na presença de Deus completamente ali disposto, completamente aberto, a vontade de Cristo é realmente fazer assim, né? Que a gente tem acesso a tudo que ele conquistou na cruz de forma imediata. E a gente tem a gente convive com histórias de pessoas, né, que tinham vícios e largaram vícios do nada, né, que tinham problemas, né, e Cristo veio e realmente trouxe essa solução repentina. Mas eu acredito que quando se trata da identidade, é uma construção muito complexa, né? E quando a gente vai para essa questão da depressão, de saúde emocional, tudo gira em torno da identidade. Tudo gira em torno de... Só um minuto que meu pai está falando aqui comigo. Tudo gira em torno de você saber quem você é, né? De você acreditar ou não em mentiras que você ouve ao seu respeito. E a minha jornada foi a seguinte, eu entrei muito cedo na igreja, minha mãe se converteu, eu era muito pequena, então eu sempre participei desse ambiente cristão. E eu sempre fui a pessoa do serviço, sempre fui a pessoa que sempre trabalhou muito na igreja, sempre fui a pessoa que sempre se entregou muito, e acaba que o nosso senso de pertencimento fica muito atrelado àquilo que a gente faz. E o meu senso de amor a Deus era muito sustentado na minha performance. Então, eu
eu vivi o meu relacionamento com Deus basicamente a adolescência toda, me sentindo a bambambam, porque eu tinha uma vida muito reta, porque eu tinha meu relacionamento com Deus e era tudo muito bom. A depressão, ela aparecia porque eu vim de um lar muito conturbado. Meu pai, ele era traficante, era viciado em drogas, então eu sempre vim de um lar muito conturbado. E esse Sim, sim. era a minha grande revolta com Deus, né? Tipo, como que eu sirvo tanto o Senhor, como que eu faço tudo certo e o Senhor não faz nada pela minha casa e tal. E essa era a minha revolta, mas eu me sustentava muito na questão da minha performance, né? Do que eu estava Uhum. fazendo ou não. Quando foi acho que em 2016, eu fui namorar, foi a primeira vez que eu namorei, e eu tinha 23 anos, tinha 23 anos. E aí, então eu passei a minha adolescência toda vivendo de uma maneira muito reta diante de Deus. E aí eu fui para esse relacionamento, foi um relacionamento onde eu caí em pecado. E aí toda a minha concepção do amor de Deus por mim, para mim desmoronou, porque eu tinha falhado. E foi um relacionamento muito pesado, com vários outros problemas que estavam acontecendo. E isso me destabilizou muito emocionalmente, porque aquilo que eu tinha na minha cabeça sobre o meu relacionamento com Deus era pautado na minha performance. Então eu falei, meu Deus, eu vivi 23 anos me mantendo virgem e eu peguei e caí. Eu destruí meu relacionamento com Deus. Acabou tudo, eu não vou ter ministério, eu sou uma farsa. E aí eu comecei a afundar, literalmente. E aí é interessante, porque quando o diabo ele vai te enganando nessas coisas, ele começa a falar com você, olha, você não serve mais para a igreja, você não serve mais para Deus, não vai querer fazer nada com você. Então se conforma com Acusador, né? isso. Ele é acusador. Então se conforma com isso. E aí eu virei uma pessoa totalmente dependente emocional dessa pessoa que eu estava me relacionando, porque eu falei, meu Deus, eu perdi tudo. Sim. Então eu vou pelo menos ter uma família, é isso que me resta, né? E aí eu entrei numa depressão muito severa, muito severa. E foi a primeira vez que eu realmente, tipo assim, eu comecei a calcular que eu deveria me matar. E aí, numa situação, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, porque o relacionamento estava acabando e estava um caos. E a gente tinha decidido se confessar e tudo mais. E o meu pastor falou: olha, não quero vocês dois juntos, não quero vocês dois juntos, quero que vocês se afastem, porque tinham vários problemas internos dessa outra pessoa, Uhum. mais o que estava acontecendo comigo, mais a questão da queda, né? E aí eu fiquei desesperada, fiquei muito mal. E nesse dia eu estava no trabalho, na época eu trabalhava na filial que tem aqui em Brasília do Spotify, lá como publicitária, e aí eu comecei a chorar muito, não conseguia respirar, e eu fui pro banheiro chorar. A partir daí é a única coisa que eu tenho como memória, a única coisa que eu tenho como memória. Depois, e nisso, né, em contratempo, a menina da recepção disse que me viu chorando, disse que me viu, né, passando mal no banheiro, sem conseguir respirar, escutou. E ela disse que eu, de repente, saí do banheiro, tipo, com a cara toda inchada de chorar e tal, e peguei e saí pela porta. Só que aí, e isso eu também não lembro. Quando eu me vi, eu trabalhava no último andar lá. Quando eu me vi, eu tava lá em cima do prédio, no meio da sacada, não da sacada, né? Lá daquele teto lá do prédio, era um prédio muito alto. Tipo assim, já olhando para baixo, já de cara para me jogar. E aí, na hora, minha consciência só voltou naquela hora. E aí eu entendo que a minha consciência voltou naquele momento porque a decisão era minha. E Uhum. apesar de Satanás estar conduzindo aquele momento, né? Eu estava num momento de opressão profunda. Ele não podia decidir por mim. Ele não podia fazer a decisão de eu me matar, né? Ele não podia tomar essa decisão por mim. E eu lembro que o sentimento que eu tive na hora foi um sentimento de total ausência do Espírito Santo. Um sentimento muito angustiante. E na hora eu olhei e aí eu fiquei com medo, e aí eu dei o passo para trás. Quando eu dei o passo para trás, a menina da recepção tinha vindo atrás de mim, ela já estava comigo, ela pegou, me abraçou. Nesse dia foi o dia que eu decidi que eu precisava de ajuda psicológica.
E aí eu procurei a minha psicóloga, que é minha psicóloga até hoje, a gente iniciou um tratamento. E aí, tipo, eu tive que lidar com todas as mentiras que eu tinha construído. Então, todo o meu relacionamento com Deus até ali tinha sido construído em cima da minha performance. No meu primeiro erro que eu tive, né, um erro grave, eu desmoronei, né? E aí foi um processo muito grande de aprender quem eu era, né? E de aprender. E eu tinha muito preconceito com a medicação, e eu precisei usar a medicação. E as pessoas falavam, mas isso é falta de Deus, mas isso é falta de Deus. E a questão não era falta de Deus, isso não é falta de Deus. É uma doença que ela afeta todo o seu biológico. Quando eu tive que fazer os exames, todos os hormônios Alterado. relacionados a bem-estar, a alegria, estavam baixíssimos. Eu tive que entrar com a medicação para conseguir repor isso. E eu tive que entrar nesse tratamento profundo com Deus. E aí eu entrei nesse tratamento profundo, foi tipo todo um processo. E aí de eu reconstruir meu relacionamento com Deus. Você tem noção, eu não chamava Deus de pai, eu só falava com Jesus. Eu ia te perguntar isso, Rai. Quando você falou sobre a questão do teu pai, né? Teu pai daqui, né? Da terra, seu pai te deu a vida. Eu ia perguntar sobre a paternidade, porque é um processo com Deus, né? Quando a gente tem uma paternidade muito difícil, né? Isso geralmente dificulta a nossa visão de Deus como pai, cria um distanciamento muito grande, né? Sim. Seja isso por uma relação quebrada, por não ter tempo junto, ou no teu caso, né, por decepções. Todas as vezes que você... Ou uma paternidade muito fria, né? Sim. Isso também atrapalha muito você vê Deus como pai. Então, na hora que você falou isso, eu pensei assim, exatamente, eu acho que ela deve ter também tido essa questão, né, de não conseguir enxergar Deus como pai logo. Acho que por isso que você também poderia ter essa questão da performance, né? Você queria fazer para mostrar, né? Com certeza. E meu relacionamento com meu pai, eu sempre fui muito independente, porque eu não podia contar com ele, né? Sim. Então eu aprendi a ser mais independente, assim. E o meu relacionamento com ele era de não esperar nada. E eu não esperava nada de Deus Pai. Então eu tinha um relacionamento muito. É bizarro a gente falar sobre mas eu tinha um relacionamento muito bom com Jesus, porque Vamos ver se ela volta. Deixa eu ver, calma aí. Voltou. Uhum. Foi? Eu tinha um relacionamento muito bom com Jesus. Eu me sentia muito amada por Cristo. Eu me sentia, assim, extremamente acolhida por Jesus. E eu não conseguia falar com Deus Pai. Não conseguia. E eu brincava falando, né? Eu falava, Jesus, eu converso com você, mas não quero nem papo com seu pai. E eu tinha esse relacionamento muito difícil. Porque eu tinha medo de confiar em Deus, porque eu tinha a sensação de que eu ia ser frustrada por causa, né, da ausência do meu pai. Então, eu tinha medo de confiar em Deus. Nossa, é tão bizarro o que Deus faz na nossa vida. Na minha adolescência, assim que eu terminei o ensino médio, eu tive uma experiência de tentativa de abuso, de estupro. E eu nem lembrava disso. Olha como Deus é poderoso. E foi a partir dessa experiência que eu fiquei, tipo assim, velho, eu não vou contar com Deus. Porque minha mãe me criou, tipo, falando assim, olha, quem é seu pai? Seu pai é Deus. Ele nunca vai deixar nada acontecer. Então, tipo, eu sempre ganhava bolsa para estudar nos colégios particulares. A gente não tinha condição. Aí eu ganhava bolsa. Então, eu sempre me sustentava muito de que Deus cuidava de mim. Quando essa situação de abuso aconteceu, eu me senti completamente desprotegida. E aí comecei com essa relação de não esperar nada de Deus, né? E é muito bizarro, porque aí depois que isso tudo aconteceu, eu precisei, e nessa situação eu não me senti acolhida tanto pela igreja como eu esperava, assim. E eu precisei literalmente encontrar a paternidade de Deus. E foi nessa experiência que eu falei, cara, Deus, se você é pai, se você está aqui, eu preciso encontrar isso. E foi um processo, assim, muito profundo de Deus revelando a paternidade dele.
e de eu encontrar essa suficiência em Deus. E aí eu tinha picos, né, tipo, em relação à depressão e em relação a essas crises, mas com o tempo, né, os processos de eu entender isso realmente, Deus foi fazendo. Quando foi 2 anos atrás, eu me envolvi de novo num relacionamento. E aí foi péssimo de novo, porque eu me vi de novo dependendo emocionalmente de alguém. Uhum. E aí foi onde. E aí esse relacionamento acabou. E aí foi onde eu falei, Deus. Deus começou a conversar comigo o seguinte, que não importa se você ama a Deus. Não importa se você ama muito a Deus. E eu tinha plenamente a certeza que eu amava a Deus. Eu fazia meu devocional, tinha meu relacionamento, tinha minhas experiências com Deus. Disciplina Não é, espiritual, ok, né? e aí eu falei Mais assim, uma cara, vez a aí, performance, né? exatamente, aí eu, tipo assim, me sentia a presença de Deus estava comigo. E aí, só que Deus pegou e falou assim, não, a questão não é se você me ama, eu sei que você me ama. A questão é se eu sou o primeiro lugar. Porque eu tava buscando nessas pessoas, entendeu? Colocando essas pessoas no lugar de Deus, Lugar de buscando Deus. esse suprimento no lugar errado, colocando essas pessoas nesse lugar errado. E aí foi outro processo. E aí eu peguei, tipo, me posicionei diante de Deus, falei, Deus, eu me arrependo e eu coloco o Senhor de volta no seu lugar, no seu lugar. E comecei essa busca e hoje eu com total convicção, porque antes eu podia cantar que eu só queria Jesus, eu podia falar que ele era tudo para mim, mas existia algo no trono do meu coração que não era Deus, por mais que eu amasse a Deus. E hoje eu posso dizer, cara, que quando eu sento para fazer meu devocional, essa oração é a oração mais verdadeira que eu posso falar. Tudo que eu quero é conhecer o Senhor e tudo que eu quero é ter intimidade com Ele. E eu não sei se foi nessa conversa lá no Clubhouse que você me conheceu, mas no final do ano passado eu tive Covid e foi muito bizarro, porque eu saí desse relacionamento, eu tomei a decisão de colocar Deus no lugar dele, só que eu estava completamente apática. Eu não conseguia sentir nada, nem felicidade, nem tristeza. Quem toma a medicação de depressão vai entender muito bem o que é isso. A medicação não te deixa feliz. A medicação te deixa estabilizado. E se você realmente não estiver buscando uma transformação, você não vai se sentir feliz, você vai se sentir um zumbi. E eu orava, buscava Deus e eu continuava me sentindo apática. Muito porque eu tinha um medo de decepcionar Deus de novo, né? Mais uma vez, aquela coisa de falhar, né? De submeter o amor de Deus. Aí isso, tipo, Deus, eu sei que você me ama, mas eu tô com medo de falhar de novo. Tô com medo de errar com você de novo. Então eu prefiro ficar aqui. Aí eu me fechava. E aí eu peguei o Covid. Quase morri. Quase morri. Fiquei com 70% do pulmão. Cheguei no hospital já com só metade do pulmão funcionando. Cheguei a ficar com 70% do pulmão comprometido. E na noite que eu tava pior, minha saturação tava tipo em 83, eles estavam cogitando já entubar. Na noite que eu tava pior, um grupo de amigos meus me mandou mensagem e eles falaram assim, olha, a gente tá indo pro monte pra orar pela sua saúde, orar por você. E aí eu falei, amém, glória a Deus e tal. Aí nisso eu já tava usando um aparelho que tem lá no hospital, que eles amarram na sua cabeça inteira. E ele, além de dar o oxigênio, ele dá uma pressão pro oxigênio entrar no seu peito. Então, tipo, me dói bastante e tal. E aí, nesse dia, eu tava muito ruim. Era o pior dia, a febre não passava, os remédios não funcionavam. E eu, tipo, já tava com eu vou morrer, é isso que vai acontecer. E aí eu orava muito assim, Deus, que seja feita a sua vontade. Se eu viver, se eu morrer, que seja feita a sua vontade. Porque eu, de verdade, não queria me comprometer com essa decisão. E aí, essas pessoas foram orar por mim. E aí, eles, no áudio que eles me mandaram, e eu morrendo de dor, escutando eles falando assim, olha, eu sinto Deus falando que você tem que abrir seus ouvidos. E eu, tipo assim, eu quero abrir os meus pulmões, quero respirar, gente. Não quero abrir meus ouvidos. Eu, tipo assim, indignada. E aí, não, porque Deus quer abre os seus ouvidos para ouvir o que Deus está falando, abre os seus ouvidos. E aí, nesse dia, eu tava passando muito mal.
E aí eu parei para analisar a minha vida, assim, e, e aí comecei a analisar e eu olhei tudo que tinha acontecido. Eu falei, cara, eu não, eu vivi mais tempo com outras coisas no centro do meu coração do que com Deus no centro da minha vida. E aí comecei a me arrepender. E aí eu fui diante de Deus, comecei a orar. E aí, assim, tudo acontecendo aqui dentro da minha cabeça, porque eu estava completamente imóvel com a Mais um parede. processo, né, Rai? E aí Deus pegou e falou assim, e eu orei, ai Deus, faça a sua vontade e tal. E aí Deus pegou e falou assim pra mim, não tem como você viver uma dádiva na inércia. Não tem como você se apropriar de uma dádiva, de um presente que é a vida, na inércia. Do tipo, né? Ah, seja o que for, faz, tanto faz, o que o Senhor decidir. Aí Deus falou pra mim, você precisa se posicionar. E aí foi quando eu falei, Deus, eu me arrependo. E eu te peço, Deus, eu quero viver. Eu quero viver e eu quero viver uma vida diferente. E aí fiz essa oração. E aí minha mãe fala que e isso eu também nem lembro. Ela fala que eu tava deitada com o aparelho, disse que eu pedi para tirar o aparelho. E ela disse que eu virei pro lado e só falei assim, mãe, eu quero viver. E aí ela disse que o ambiente do quarto mudou completamente. E aí, no dia seguinte, eu já estava com 94 de saturação e não precisei ser entubada. Depois desse dia, eu nunca mais senti vontade de morrer. Nunca mais senti vontade de morrer. Nunca mais me senti apática em relação a nunca mais. Eu sei que é muito delicado a gente falar sobre cura de depressão, essas coisas, mas depois desse dia eu nunca mais tive nenhuma experiência com a depressão. Nenhuma. Cara, depois desse dia minha vida mudou completamente, mudou completamente. E eu entrei numa busca intensa por de fato conhecer o Senhor. E foi muito bizarro porque essa questão né, do ser trino, eu estava muito desleixada com o meu corpo, estava muito desleixada com a minha saúde. E a primeira coisa que eu fiz foi que Deus falou para mim, olha, eu quero que você cuide da sua saúde. Fui, fiz todos os exames, tudo aquilo que precisava ser ajustado, tipo, comecei a ajustar, a minha alimentação mudou completamente. Pela primeira vez, isso não virou um fardo do tipo, eu quero ter um corpo bonito porque eu quero aparentar estar bonita, mas não, Deus quis de mim que eu cuidasse de mim, porque, sabe, a mentalidade foi outra. Sim, entrou uma consciência, né, em você de que você era corpo, alma e espírito, né? Justamente do que a gente está Exatamente. falando. Você passou a entender o espiritual, sim, importante, mas que todas as outras coisas também eram. Olha como. Não, Deus é incrível, Exatamente. né? Deus, cara, isso é muito precioso, sabe? E Deus começou a tratar comigo, porque a gente tem um certo tabu ao falar da questão, né, de você cuidar do seu corpo, né? Sim. Como a Rose falou aqui do templo, porque o corpo foi muito sexualizado e a gente na igreja, a gente sempre teve essa questão do cuidado para a mulher, principalmente, não, eu não Uhum, posso parecer sensual, eu não posso, sabe? sim. E então a gente muitas vezes se abandona por causa desse tipo de pensamento. E Deus começou a falar comigo: você não tem como, toda vez que você rejeita algo que eu fiz, você está assumindo uma posição contra mim, você está indo contra mim, você está pecando contra mim. E então eu comecei a buscar isso, comecei a cuidar, me priorizar de fato e tirar a comida desse lugar de refúgio, né? Porque a gente acaba descontando tudo na comida e isso acaba virando um vício. E isso acaba também sendo um pecado de idolatria. Porque você está sinalizando de que você não acredita na provisão de Deus, então porque você quer comer o máximo que você pode. Então você está sinalizando que você não acredita na provisão de Deus. Você está sinalizando que você está fazendo uma agressão com o seu corpo, né? Você está agredindo o seu corpo e você tá, cara, rejeitando algo que Deus fez e que Deus disse que é bom, Sim. sabe? Quando Deus te moldou, Ele disse que isso era bom. Então, foi todo um processo, sabe? Que Deus me ensinou que eu precisava olhar para essas três coisas. E principalmente, essa questão da comida é interessante porque são os gatilhos, né, que a gente encontra para se refugiar. E foi muito bizarro. Eu não sei se foi a Alexandra Abrantes que falou numa pregação
E aí ela falou assim: se você não consegue resistir a um brigadeiro, como é que você vai resistir e não se deitar com seu namorado quando você estiver namorando com ele? E aí ela falou aquilo dali, eu falei, cara, é verdade, que tipo de domínio que a comida tem na nossa vida, sabe? Se você não consegue resistir a um prato de comida, você não vai conseguir ter a resistência necessária para enfrentar as outras coisas, sabe? Parece banal, mas isso é muito real. Então, aí eu peguei e falei, Deus, eu só namoro, não só me relaciono de novo. Quando eu estiver aqui, ó, firme, quando comida nenhuma me der tentação. Sim, com certeza. Mas é isso, né? Uma vida plena com o Senhor é uma vida com equilíbrio em todos os aspectos, né? Em todas as faces, né? Corpo, alma e espírito. Quando a gente está em plenitude com o Senhor, é Ele que equilibra, né? Todas as nossas necessidades. E isso não porque a gente se torna um ser humano mais capaz, mas porque literalmente é Cristo que vive em nós. Então, é a Sim, mente de Cristo, né? A metanoia é exatamente isso. Dia a dia, a gente adquirir a mente do Senhor, que é perfeita e que nos dá capacitação para levar tudo isso, né, de uma forma leve, equilibrada. E tudo isso se resume, gente, a buscar a presença de Deus. Que é o exato. que a Rai tá falando, né? Que quando ela tirou ali a máscara, ela disse, eu quero viver. Ela passou não só a ter uma vida diferente, mas sim a vontade de buscar o Senhor passou a Sim. se tornar real, né? Tudo aquilo que muitas vezes você falava, né? Colocava, Uhum. expressava em palavras, se tornou uma realidade na tua vida. E é incrível quando isso entra no nosso coração de tal forma que a gente não precisa falar tanto, né? A gente simplesmente vive. E essa é a verdade do evangelho, né? As suas atitudes, quando você realmente é um filho convicto do pai que você serve, do amor que ele tem por nós, do poder, a gente simplesmente vive e as pessoas conseguem enxergar nas nossas ações Jesus, porque é muito natural. Então, é esse lugar que a gente quer experimentar, sabe? De você ter corpo. Por que a gente decidiu, eu decidi, né, falar desse tema e aí eu entendi que a Rai era a pessoa que Deus separou para isso. Porque ela acabou de falar pra gente que antes dela ter essa convicção de pai, primeiro ela precisou ser construída essa paternidade real, né, de Deus na tua vida. E quando essa convicção chegou realmente ao coração e à mente dela, a vida dela se tornou mais equilibrada e ela passou a ter prazer em viver. Porque quando a gente está vivendo em Cristo, é o lugar onde a gente tem que estar. A gente foi criada para estar nesse centro. E as coisas passam a ter sentido, né? É nesse lugar. Então, eu acho que quando a gente tem algo que não está em equilíbrio na nossa vida, é óbvio que a gente tem que buscar ajuda. Os profissionais estão aí para isso. O Senhor, né, capacitou pessoas para nos ajudar. Mas não deixe de buscar o centro da vontade de Deus, porque é nesse lugar que a gente foi criado para estar, porque nós somos criados para ser adoradores, né? Se a gente não for Sim. adorar ao nosso Senhor, a gente busca qualquer outra coisa para adorar. Ou coloca um relacionamento, um namorado no trono de Deus, ou é um marido, ou é uma posição que você quer muito profissionalmente. Então, a nossa vida fica com uma visão totalmente distorcida quando a gente não entende que quem tem que estar no centro é o Senhor. E assim, nossa, Rai, glória a Deus pela tua vida, sabe? Eu tenho certeza que você ainda vai poder impactar muitas pessoas com o teu testemunho. E eu desejo que você seja uma voz mesmo nesse tempo para falar de algo tão delicado ainda dentro das nossas realidades, né? Como cristãos, mas você fala de uma forma tão leve, tão sincera, assim, sabe? Que eu acho que muitas vezes é isso que a gente está precisando de chegar e falar com amor, sem muito, né? Termo tão teológico, porque às vezes nem é todo mundo que tem né, esse conhecimento profundo, mas de uma forma simples e muito palpável, sabe? Então, que o Senhor é aquele que pode, sabe, mudar a situação. E eu achei incrível também, quando você disse que naquele momento, quando você foi se jogar, é como se você tivesse voltado. Uhum. Porque isso fala muito sobre o livre-arbítrio que o Senhor nos dá, né? E eu acho que não só nessa situação, acho que mediante a tantas outras situações, quando a gente se vê ali, a gente tem a escolha, né? A escolha. Deus é aquele que nos dá. Ele é educado, ele não nos obriga a nada. Então,
muitas vezes a gente cai mesmo, e tá tudo bem, volta atrás, o Senhor tá ali para receber o nosso arrependimento genuíno. Mas a gente tem que sempre se lembrar que as escolhas são nossas. Muitas vezes a gente tá com vontade, gente, não tá com vontade. Assim, eu falo que teve tempo que eu ia orar assim, ai Deus, quero não tô com vontade. Mas eu ia. E lá naquele lugar, depois eu pensava, meu Deus, esse é o lugar onde eu quero estar. Sim. Então, algumas atitudes a gente vai precisar tomar porque a gente sabe que a gente tem que obedecer ao nosso Pai. Mas naquele lugar, quando a gente chega lá, é o melhor lugar do mundo. Então vale tudo. Sim, vale tudo. E eu vivi muito tempo de evangelho, muito tempo encontrando o Senhor, muito tempo, né, tendo relacionamento com Deus, mas pouco tempo com Ele no centro e com Ele no senhorio da minha vida. Foi nesse lugar que eu entendi. Quando a gente fala, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Cara, como meu Senhor, isso significa que eu estou submetida a uma autoridade, que eu estou submetida a uma vontade. E a gente se esquece dessa declaração. Então, você tem como você viver com Jesus e você viver sem estar sob o senhorio dele, com a sua vida no seu controle. E é a pior vida que você pode ter, é a vida que você consegue controlar. É a pior vida que você pode ter. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, ou falar sobre o que Deus fez, eu falo, como é bom ter paz com Deus. Como é bom ter paz com Deus. Isso nada, sabe, nada paga. E por causa dessa questão de eu ter tido que de batalhar mesmo contra essa questão da cultura de performance, eu assumi um compromisso na minha vida, que é ser completamente transparente. Porque a gente alimenta essa cultura de performance porque as pessoas, elas gostam de aparentar que elas são perfeitas. Então, a gente está ensinando ali para o nosso filho, a gente está ensinando para o adolescente na igreja, é o seguinte, olha, a gente é todo mundo perfeito, você tem que ser perfeito também. Então, por isso, quando eu vou falar sobre isso, eu falo, cara, eu caí em pecado, eu transei e eu não era casada. Mas sabe? isso é muito, muito necessário, Raio, porque senão cria algo muito distante. As pessoas acham que elas nunca vão conseguir atingir aquele lugar. Quando aconteceu comigo, eu tinha medo de me expor, porque, cara, todo mundo é perfeito aqui. Eu não vou me expor, porque todo mundo vai me metralhar, porque todo mundo aqui, ninguém tem erro. Então, tipo, é preciso que as pessoas assumam uma posição de transparência, sabe? É óbvio que você não é vulnerável com todo mundo, mas você tem que ser transparente com a sua história. Sim. Quem você vai abrir, deixar que toque, que veja suas feridas, que participe desse momento, você tem que ter as pessoas certas para fazer isso. Você não pode deixar todo mundo entrar na sua vida. Olha, eu concordo plenamente, porque isso, além de ser libertador, é mais uma demonstração de que você está se aprofundando no Senhor. Porque quando você entende a paternidade, quem você é, você não precisa mais ficar, sabe, fazendo algo que muitas vezes é para agradar pessoas. Nossa preocupação maior é agradar o Senhor e entender que é dia a dia Ele que vai nos moldar. Então, que estamos todos nós nessa mesma caminhada. E eu acho que essa cultura também, muitas vezes, adoece não só as ovelhas, mas os líderes também. Porque né, eles precisam manter tanta performance que isso não permite. Porque quando, às vezes, estoura algum problema, já está muito grave. Então, eu acho que a gente tem que ser vulnerável, sim. Porque a gente é dependente, sim. E se você não declara essa dependência, você ainda está se dizendo autossuficiente. E pessoa autossuficiente não vive a vontade de Deus plenamente. Né? É sempre assim, eu vivo, mas tô aqui no controle, senta ali no banco de trás que quem tá segurando aqui o volante sou eu. Mas não, você precisa dar o controle total pro Senhor, sabe? Dá o volante, senta ali e fica tranquilo, sabendo que Ele tem a vontade perfeita para nós. E daí agora eu tô falando aqui de pastor, eu vi que você falou que o seu pastor sênior é o Gustavo Paiva, né? Isso. Eu vou rapidinho aqui contar uma experiência que eu tive com ele. Ano passado não teve, mas ano retrasado, a gente teve uma conferência Dunamis aqui em São Paulo, porque eu sou da Zion, né? E aí teve um tempo que ele tava, tipo, um talk, assim, bem de boa, eles estavam sentados lá, conversando, ele e o Theo no sofá, mas, tipo, tranquilaço, eles estavam contando experiências e tal. Ele falando como que foi um tempo que teve de avivamento aí em Brasília. E aí ele simplesmente falou assim, então, e eu tava vindo pra cá
E durante o tempo que eu estava vindo, no caminho, o Senhor me disse que Ele vai tocar algumas pessoas aqui e que nunca mais a vida dessas pessoas vai ser a mesma e tal. A partir, é uma estação que o Senhor quer marcar e tal. Aí Ele falou, olha, se você, essas pessoas agora vão começar a sentir um fogo nos pés, nas mãos. E eu tô aqui, né? Bem assim. E, de repente, eu comecei a sentir meu pé. Eu falei, Deus, será? Aí, mais forte, mais forte, mais forte. Aí, minha mão. E aí, o Gustavo bem assim, se você é essa pessoa, não se controla. Deus quer que você experimente, né, o poder dele. E daí, ele falou, por favor, fique de pé. E assim, o Rai tava Espaço das Américas, tipo, lotado, né? E eu lá na frente, gente, eu não vou ter, tipo, é o Senhor, né? Não vou. Assim, levantei. E meu marido tava do meu lado, assim. E para ele, as experiências pentecostais ainda eram um pouco novidade na época, porque eles converteram na Batista, né? Aí eu levantei. Menina, quando eu levantei, assim, o poder de Deus me pegou tão forte, você não tem noção. E foi algo que foi muito bom mesmo, assim, a gente sabe quando Deus tá agindo, né, assim, no profundo da gente. E aí, falei, gente, deixa Aí, Deus. Foi maravilhoso. E de fato foi uma estação mesmo muito marcada, assim, porque foi naquele tempo, assim, onde eu senti Deus mesmo me chamar para o que eu faço hoje, sabe? Para trazer mesmo Deus para cá, né? Para as redes sociais e para tantas outras coisas, assim, que eu tenho feito para o Senhor. E daí, naquela mesma conferência, eu recebi uma palavra que tem muito a ver com aquilo que eu vivo hoje. Então, eu acho que foi algo muito específico, sabe? E eu não sei se um dia eu vou poder falar isso pra ele, mas glória a Deus pela vida do Gustavo. E foi tão assim, numa calma, ele tava conversando e as coisas foram fluindo. E isso mostra que o Espírito Santo ele não depende de nós, né? A gente pode estar em inúmeras situações e quando ele quer fazer, ele faz e tá ótimo. E a gente tem que ser só sensível pra entender, né? e disposto a isso. Glória a Deus pela vida mesmo dele, porque ele, comprou todos esses BOs aí comigo, viu? É isso. Do meu lado, assim, eu Que sou bom. muito grata à vida dele. Ele realmente é um homem de Deus. Eu falo que tirando a igreja que eu me converti na adolescência, quando eu tinha, sei lá, meus 11 anos, quando minha mãe se converteu, aí foi o único lugar que eu fui. Eu nunca nem tinha visitado outras igrejas. E a primeira vez que eu pisei lá, Deus falou pra mim que era pra eu ir pra lá. E eu lembro que eu fiquei muito resistente, porque na igreja que eu era antiga, eu tinha, né, servia muito, fazia várias coisas. E de verdade, a Ira, ela mudou minha vida, estar sobre o pastoreio do Gustavo mudou minha vida. E só tenho a agradecer mesmo, assim. E é isso, cara, Deus é maravilhoso. Deus Que é você dê maravilhoso. muitos frutos lá. Ô, Rai, eu queria terminar pedindo para você, então, para a gente orar de uma forma muito específica, né? Ao corpo, alma, espírito, mas eu gostaria que você orasse também por essa questão da saúde mental, de depressão. Eu acho que eu sinto assim da gente orar por cura, sabe? De depressão e situações psicológicas, e para o Senhor trazer para a gente essa convicção de quanto é importante a gente cuidar de tudo aquilo que Ele nos deu e que é responsabilidade nossa, né? Amém, amém. Você pode começar? Amém, Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse tempo. Agradecemos, Pai, por essa conversa. Pai, que a sua palavra, Deus, possa ter encontrado, Deus, um terreno fértil no coração, Pai, das pessoas que estão aqui assistindo. Eu oro, Jesus, para que o Senhor venha, Pai, como a sua palavra diz, com mente sã, sobre a mente dessas pessoas, Deus, que travam a batalha contra a depressão, contra a ansiedade. Pai, em nome de Jesus, que elas possam encontrar, Pai, no seu abraço, Pai, no seu cuidado, um lugar, Deus, de profunda entrega, Jesus, onde elas não precisam controlar nada, onde elas não precisam, Deus, se podar, Pai, onde elas não precisam estar ansiosas, um lugar de paz, Deus, um lugar de equilíbrio, que o Senhor possa estar, em nome de Jesus, Deus, trazendo uma transformação da mente dessas pessoas, Deus,
em nome de Jesus, para que elas entendam a sua verdade, Deus, para que elas abram mão das mentiras do inimigo. Eu oro, Jesus, por uma completa dependência do Senhor. Eu oro para que o Senhor se revele, Pai, como um Pai amoroso, Deus, como um Pai cuidadoso, Pai, em nome de Jesus, como um Pai que não se incomoda, Pai, em limpar as nossas sujeiras, Pai, não se incomoda, Deus, em nos fazer limpos, Deus, em nos tornar brancos como a neve, Jesus. Que o Senhor venha trazendo, Deus, em nome de Jesus, essa reconstrução de identidade, Jesus. Que o Senhor lembre as suas filhas, os seus filhos, de quem eles são, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que todos os sintomas biológicos, Pai, se rendam, Pai, ao seu espírito. E que haja, Deus, uma cura, Jesus, em nome de Jesus, nas emoções, que haja uma cura, Deus, nos sintomas físicos. Eu oro, Deus, por, Pai, completa saúde divina, Pai, sobre essas pessoas, de corpo, alma e espírito, Deus. Que haja um alinhamento, Pai, segundo a tua palavra, que haja um alinhamento, Deus, segundo o teu espírito, não por vaidade, Pai, não por qualquer outro desejo, Deus, não por vontade de aparecer, Deus, não por isso, Deus, mas que haja uma busca, Deus, por esse corpo trino, Deus, por uma alma saudável, Deus, por um corpo saudável, por um espírito que se conecta com o Senhor, não para mostrar para as pessoas, não para aparecer, mas que haja, Deus, essa busca, Deus, para te agradar, Jesus, para fazer o bom uso daquilo que o Senhor entregou, Pai, para caminhar de acordo com o seu propósito, Pai. Eu oro para que os meus irmãos sejam cheios de esperança, Pai, porque a sua palavra diz que essa esperança, ela não decepciona, Deus. Essa esperança, ela não é uma esperança que será frustrada. Então, eu oro para que os meus irmãos coloquem o coração deles nesse lugar de esperança, Jesus. Eu oro para que o Senhor os enche de paz, que excede todo entendimento, e para que, Deus, eles se sintam abertos e dispostos a entregarem o controle da vida deles ao Senhor, Deus, no nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, Pai. Eu quero também agradecer pela vida da Rayane, Senhor, que o Senhor continue a usando e a fortalecendo, Pai, nesse tempo, para que ela venha trazer as verdades do Teu reino, Pai, para tantas pessoas que estão necessitadas. Senhor, Amém. fortalece ela no espírito, Senhor Deus, e que ela possa ser uma menina que não deixe de buscar a Tua presença jamais, que ela seja cheia do poder do Teu Espírito Santo, que ela tenha sede e fome da Tua palavra. Senhor, planta ela nos lugares onde o Senhor tem, para que ela esteja, para que ela seja sal e luz naquele lugar. Pai, obrigado pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Se há alguém aqui que precisa de cura, Pai, cura espiritual, cura no corpo, cura na alma, que o Senhor entre com intervenção agora, em nome de Jesus. Nós te agradecemos já, Senhor, porque sabemos que o Senhor é poderoso para intervir de forma sobrenatural na vida de cada um que está aqui. Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas também, que a gente possa sempre entender que o centro da Tua vontade é o melhor lugar onde a gente pode estar, que ninguém e nada se coloque no trono que é somente do Senhor, que a nossa vida seja para Te dar graça, Senhor, em tudo que nós fizermos, que a gente possa confessar a Ti nas nossas ações, no ordinário do dia a dia, e também que a gente possa ter prazer em experimentar a Tua presença diariamente, Senhor, que a gente queira estar nesse lugar que é o melhor lugar do mundo, que é a Tua presença. Pai, nós te pedimos para que uma convicção poderosa sobre aquilo que o Senhor tem nos entregado, que é o corpo, a alma, o espírito, seja zelado por nós com tanto temor e amor, Senhor. Que as Tuas verdades venham sobre a nossa mente, que a cada dia a gente possa buscar o Teu caráter, Jesus, que é perfeito. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, uma geração que Te ama, não pelas coisas que o Senhor pode nos dar, mas sim pela Tua essência, por quem o Senhor é. Obrigada, Deus, porque a gente teve essa revelação, porque o Senhor se apresentou para nós como o nosso Salvador, como o nosso Pai. Senhor, se há alguém aqui também que tem dificuldade de Te enxergar como Pai, que toda a paternidade seja resgatada agora, que a gente possa ter a convicção perfeita de que o Senhor é um Pai que nos guarda e que zela assim por nós. Um Pai que conhece os nossos detalhes, Senhor, que conhece o nosso sentimento, o nosso coração, os porquês da nossa vida, Senhor, as questões que tem nos trazido até aqui, Senhor. Cura todas as feridas, trata tudo aquilo que pode nos afastar do Senhor e que possa distorcer a Tua paternidade, Senhor. Nós queremos viver plenamente
o Senhor em tudo que o Senhor pode nos proporcionar. Nós queremos ser filhas completamente, filhos, Senhor, cheios do Teu Espírito, cheios de amor pelo Senhor, e que a gente possa se levantar com ousadia e intrepidez para falar da Tua palavra. Tira de nós todo temor de homem, Senhor, e que a gente possa entender que o ID, Pai, não é uma condição, mas sim algo que o Senhor nos ordenou, mas que a gente possa fazer isso em amor, cheios também de senso de responsabilidade, e que a nossa vida seja o maior testemunho sobre quem o Senhor é, que a gente tenha prazer em te levar não só nas palavras, mas também nas nossas ações. Eu declaro, Pai, um tempo onde os teus filhos vão se levantar, todos que estão aqui com amor, como nunca antes, pela tua palavra, pelo teu reino, que tudo que a gente possa fazer seja conduzido também pelo teu querer, Senhor, que não seja mais o nosso querer, mas que seja o seu. Tira todo o controle das nossas mãos e que a gente possa entregar confiadamente o controle das nossas vidas para o Senhor, entendendo que esse é o melhor lugar, a melhor decisão, a dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigada, Rai. Olha, de verdade, você é incrível. Obrigada pelo teu tempo, pelo teu coração disposto a servir o reino, por estar aqui também me ajudando a conduzir esse tempo, de levar Cristo para as pessoas, que a gente aqui não vê números, mas a gente vê as vidas que estão aqui, porque a gente sabe que quem está aqui é quem o Senhor separou para estar para ouvir isso. Amém. Glória a Deus. Sabe, a gente tem que... muitas vezes eu vejo pessoas querendo já, né, atingir grandes multidões, mas não é isso, né? O reino é você ser fiel com aquilo que o Senhor deu naquele tempo e você entender que uma vida importa, né? Deus nos plantou para isso. Glória a Deus. E a gente tirar todo o temor, tirar toda a vergonha, sabendo que quem a gente serve nos justifica. Exatamente. Então, não perca a oportunidade de falar sobre Cristo, nem que seja para uma pessoa, para onde você caminhar. Busque todos os dias, sabe? Acorda orando, fala, Senhor, coloca alguém na minha vida que hoje eu posso falar do teu amor, né? Que de repente você pode mudar através das tuas palavras a vida de alguém, né? Por levar a verdade de quem Cristo é. Que você continue sendo assim, sabe? Falando mesmo do teu testemunho de forma tão clara, transparente, porque é isso que o Senhor quer da gente. Viu? Obrigada pelo teu tempo, obrigada a todo mundo que esteve aqui. Deixa eu tirar aqui os comentários. Peraí. Deixa eu tirar os comentários. Se você tá aí, tira um print aqui, daí vocês contem pra gente o que mais falou com vocês. Coloca lá nos stories que a gente vai repostar, né, Rai? A gente quer saber. Sim. Tá bom? Vamos lá, gente, tira um print aí. Ai. Valeu, gente. Muito obrigada, viu? Todas as sextas-feiras nós estamos aqui pra gente ter esse tempo. Obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço, foi incrível, de verdade. A gente se fala depois. Vamos continuar nos falando. Ótima sexta-feira para vocês, gente. Bom final de semana, que Deus abençoe grandemente vocês. E vamos ter um tempinho aí com Deus, intencional, que eu tenho certeza que Ele vai falar alguma coisa no teu coração desse tempo da nossa conversa aqui. Tchau. Amém. Tchau, tchau, gente.